Fala, galera! E aí, vamos lá para o vídeo da explicação sobre o que aconteceu, O que nós estamos fazendo aqui na Itália, né? por que resolvemos voltar para a Itália, qual foi o desfecho dessa história. Então, para contextualizar um pouco essa história e continuar esse último vídeo que a gente acabou de postar, explicando por que nós voltamos para a Itália, a gente tem que voltar talvez lá para o início de quando a gente saiu da Itália. A gente saiu da Itália ali na metade de março, né? Por aí. E nós começamos a nossa viagem com todas as nossas tralhas. Como vocês já viram, era muita coisa. Os mochilões socados de coisa, pesado pra caramba. Fomos para Bordeaux, depois a gente foi para Marrocos, fomos pro deserto do Saara, e aí fomos depois para Inglaterra, fomos para Madrid, Quênia. Isso. Né? Então, quando a gente parava a pensar só nesse deslocamento aí, muita gente pensa assim, isso é uma coisa simples, né? Viajar é mil maravilhas, e realmente é. Só que também cansa muito, né? Bastante tempo carregando peso nas costas, bastante tempo preocupado com as mochilas se vão passar no aeroporto, se a gente não vai ter que pagar bagagem extra. Eu sou um que fico muito estressado com isso, estressado mesmo, assim. E a gente começou a deixar algumas coisas pra trás mesmo, assim, desde quando a gente chegou na França, que era na casa dos nossos amigos, do André e da Júlia, a gente já pediu, a gente pode deixar umas coisinhas aqui, um dia a gente volta pra buscar, um dia vocês mandam pro Brasil. Porque a gente tava vendo que não ia ser legal ficar carregando tanta coisa junto o tempo todo. E esse talvez seja um dos passos e um dos processos do desapego, né? Que todo mundo fala que ao longo da viagem acontece. Então você que tá planejando uma viagem de volta ao mundo, não leva tanta coisa. Escuta essa moça aqui, que queria levar 50 camisas, hoje ela tem 5, sei lá. Não precisa, gente. A gente consegue lavar roupa, você consegue comprar outra blusa, se você precisar de uma roupa de frio mais quente, você compra, você tá pelo mundo, as lojas existem pelo mundo. Porque pensa bem, se você tá com peso extra e por um acaso paga uma bagagem a mais num voo, que vai custar 20, 30 euros ou dólares. 50 euros. Você compra uma jaqueta nessa aqui por 9 euros na Decathlon, né? Então, não compensa muitas vezes. Por exemplo, nós não vamos pegar mais muitos países frios nesse momento daqui pra frente. Então não tem por que nós termos tanta roupa quente. Se porventura a gente pegar um dia um lugar muito frio, a gente compra mais uma roupa rapidinho e finaliza isso aí. Então, assim, esse desapego foi acontecendo ao longo da viagem até o Quênia. Chegamos no Quênia já um pouco mais leves, porém desgastados já desses 2 meses de deslocamento que rolou. Comida nova, lugar novo, cultura nova. Toda vez que a gente viaja, a gente tem que entender qual que é a moeda, como é que faz para entrar entrar e sair do aeroporto, entrar e sair de uma estação de trem, entrar e sair de um ônibus, se a nossa conduta está sendo legal ou não em algum local, porque, por exemplo, lá em Marrocos isso era muito importante, né? Como casal, como alguém que não é da cultura islâmica. Comer durante o período de Ramadã, e fora tudo dos isso horários. muda o nosso relógio biológico, tudo isso muda nosso humor, tudo isso cansa a nossa energia. Então, isso a longo prazo vai minando, né? De uma maneira que a gente não imaginou que isso ia acontecer. Isso. Né? E aí veio a parte do Quênia. Como muitos de vocês puderam acompanhar lá pelo Instagram, foi bem emocionante, né? O Quênia, gente, foi o seguinte, foram 2 semanas que nós ficamos no camp, lá onde o Pato treinou com os corredores, com os quenianos. E durante esse período, como não iria correr, eu ia ficar mais tranquila fazendo o planejamento da nossa viagem dali pra frente, vendo o nosso próximo roteiro, próximo país, documentação, comprando passagem aérea, vendo os deslocamentos, tudo isso era para eu ter feito durante aquelas 2 semanas. Na primeira semana, aconteceu de ter sido muito intenso a questão dos projetos sociais que aconteceram lá, que já estava previsto, mas eu não imaginei que fosse serem todos os dias, daquela forma como foi. A gente realmente sentiu muito, eu senti muito, a gente viu muita coisa que a gente não imaginava com os próprios olhos. Uma coisa é você ouvir falar que é daquele jeito, outra coisa é você ver com os próprios olhos e se constatar com a realidade. E o que me chocou muito foi a questão do valor que as pessoas dão a coisas mínimas, sabe, gente? Tipo assim, não é nem sobre a questão de a gente ver pobreza, tá? É questão de necessidade básica e como eles conseguem dar valor a algo que pra gente às vezes não dá tanto valor. Então esse tipo de choque, esse chacoalhão, é o que realmente dá um baque na gente, O primeiro choque já foi logo no segundo dia, que foi quando a gente entregou os tênis pros atletas lá. E que acabou que eles chegaram lá em bando,
A gente tinha só 300 pares, mas Só 300 pares. tinha mais 400 pessoas esperando por um tênis lá no portão do hotel. E aquilo foi muito impactante pra gente, a ponto de a gente parar pra refletir e todo mundo começou a chorar. Porque assim, Todo mundo junto, assim, eles os não estão brasileiros. só esperando, né? Eles estão lá. Cara, é um negócio que é como se fosse oferecer um pacote de arroz, galera, sabe? Tipo, é o básico do básico necessário, é um negócio vital pros caras um tênis. Então, aí, como o Ademir fala, às vezes você tem 10 pares de tênis, você tem o tênis azul pra correr com óculos azul, aí você quer comprar o tênis vermelho pra correr com a sua roupa vermelha. Cara, isso não importa, sabe? A gente que vive numa bolha acaba dando alguns valores para coisas muito supérfluas, e quando a gente é inserido numa outra sociedade que tem uma outra cultura, que tem um outro estilo de vida, a gente acaba vivendo isso aí. Por isso que foi interessante essa imersão, e foi isso que talvez sobrecarregou, começou a transbordar o baldinho, né? E talvez de tudo que aconteceu ali, que foi impactante. E aí, para finalizar... Daí, no outro dia, a gente foi para a escola, né, onde a gente faria a entrega dos kits de higiene oral. Aí eu, como dentista, me propus a fazer uma explicação sobre como escovar os dentes, né, qual é a forma correta de escovar os dentes para as crianças. E aí, assim, eu tive que fazer isso em inglês, na frente daquelas 300 crianças, mais os professores, mais os 40 brasileiros que estavam ali. Eu não tenho fluência em inglês, muito menos na parte odontológica, né, que é uma área que a gente quase não fala a respeito disso em inglês, né, de escovar os dentes e tudo mais. E ainda eu tinha que enfatizar algumas coisas para eles, porque eram detalhes importantes. Por exemplo, eles não veem essa cultura, eles não podiam comer a pasta de dente, porque muitos achavam que era para comer. Então me pediram para enfatizar, fala que não é para comer, que tinha que cuspir, né, a pasta. A gente tinha um fio dental dentro do kit. As crianças perguntavam para mim o que era aquilo. Elas nunca viram fio dental na vida. A gente teve que até pedir para os professores tirar o fio dental e usar de outra forma. Talvez entregar para eles uma vez por semana, alguma coisa assim, porque eles não sabiam o que era o fio dental e nem como usar. É algo perigoso, porque é forte, né? Pode cortar, se apertar, né? Então tinha que ter esse cuidado também, né? Isso foi já no terceiro dia. No quarto dia, a gente foi para uma comunidade carente lá, uma comunidade bem carente, onde a gente encontrou as pessoas, entrou na casa delas, viu a casa, viu a cozinha, que é tudo muito precário. Eles não têm geladeira, eles não têm fogão, o fogão é um forno a lenha, eles não têm equipamentos de cozinha como a gente é acostumado a ver. Então é muito chocante quando você vê isso, sabe? E aí várias crianças, e lá a gente fez uma atividade com as meninas sobre a questão do abuso sexual, falando para elas o que era abuso, o que elas tinham que prestar atenção, qual é a parte do corpo que elas não poderiam se deixar tocadas. Qual que é a porcentagem de meninas na África? O projeto que fez as bonecas que a gente entregou umas bonecas para elas com um vestidinho, uma calcinha. Esse projeto falou pra gente que 98% das meninas africanas já sofreram algum tipo de abuso sexual. Então, vocês imaginam, a gente saber disso, olhar para aquelas carinhas ali, né? A gente como mulher, a gente vê aquelas meninas indefesas, é complicado, a gente fica muito tenso, assim, é realmente tenso, e conversar sobre isso com elas. Então, não é um assunto simples de falar normalmente, né? Então ainda mais um local que tem uma questão social que tem que ser trabalhada, e é muito do começo, porque não tem nada sendo feito em relação a isso. Então, quando você chega, você não pode chegar e me colocar essa informação extra de qualquer maneira, sem cuidado. Tem que ter muito... Porque tem que ter tato, né? Tem que pisar em ovos, né? Porque também a gente não quer ser alguém que entra numa sociedade e queira mudar a vida deles do dia pra noite, senão também não vai acontecer, né? E, enfim. Aí isso foi já o terceiro, quarto dia. E aí no último dia, no quarto ou no quinto dia ali, eu tomei um torrão do sol, assim. Foi um dia que eu fiquei na piscina conversando com o pessoal, assim, e tomei um torrão aqui no pescoço, essa região aqui onde fica a camiseta aparecendo, nos braços e na coxa, assim. Foram pontos específicos e foi um sol bem forte que eu peguei. E no outro dia de manhã, eu resolvi... Friozinho, né? Gelado. Tava bem frio, era 6 horas da manhã, eu resolvi com uma brasileira que estava fazendo parte do camp, a gente foi até uma escola
onde teria uma corrida das crianças dessa escola, a gente queria ir lá assistir, o pessoal foi treinar e eu falei pra ela, eu vou contigo, já que eu não vou treinar, eu vou contigo lá fazer companhia. E a gente foi de moto, porque o transporte deles lá é moto, não tem ônibus, não tem nada, não tem outro tipo de transporte, né? Então a gente foi de moto em 3, o motorista, eu e ela, e eu fui no meio. Sem ter onde muito se segurar. E eu não quis me Ela não segurar quis dar um abraço no rapaz. no cara, né, no motorista da moto, e não tinha onde eu me segurar. A Eva foi apoiada atrás, né, onde se apoia na moto, e eu deixei a mão assim em cima da minha perna, assim. Então provavelmente eu tensionei essa região aqui. O meu corpo estava sendo segurado pela minha cervical o tempo inteiro. Contraindo, né? Segurando. E provavelmente ali foi onde desencadeou meu torcicolo. Ou uma dor emocional, ou tudo junto. Enfim, a gente... Sem contar que a via onde a moto passa, galera, é chão, esburacado e pedra. Mas assim, não é pedrinha, é pedregulho. Então assim, não é um lugar fácil de andar e aí você ficar sem capacete, olhando para fora, olhando para o outro lado, para procurar ver se está tudo certo. 12 km de ida, 12 km de volta. Bastante né? tempo, É bastante tempo em cima de uma moto, aventura, loucura, né? Então gerou uma tensão muito grande na Carla. E aí eu comecei com uma dor aqui que realmente parecia um torcicolo. E foi. Essa dor foi indo, foi aumentando. Às vezes ela mudava de lugar, ela vinha um pouco mais para cima na região atrás da orelha. Comecei a tomar relaxante muscular, comecei a fazer massagem, fiz 2 massagens com os fisioterapeutas. Aliviou até a dor no pescoço, né? Soltou um pouco o pescoço também, mas a dor subiu um pouquinho mais para trás, né? Isso. E aí, deu uma semana de dor. Aí tomou anti-inflamatório. Aí foi a segunda semana inteirinha de dor, eu não conseguia fazer nada, não consegui fazer planejamento de roteiro, não consegui comprar passagem aérea. Ficava deitada o tempo inteiro, Ficava né? direto deitada, só se levantava para comer e voltava. E no final não tava nem mais comendo também? No final já não tava mais nem querendo comer. E a comida ali do hotel também me enjoou. Era uma comida simples. Ela variava, um dia era macarrão, lentilha e salada, outro dia era... Salada, lentilha e macarrão. Lentilha, era isso, era muito boa. Era sempre a mesma comida no almoço e na janta, muito parecida, assim. Pro atleta que tá indo lá pra treinar, é perfeito, é aquilo que tem que comer e tchau. Simples, mas é que eu sou enjoada, gente. Mas e ao longo do tempo, até aquela própria galera que tava lá também vai enjoando de comer sempre. A mesma coisa. Mas a gente tava comendo comida, a gente tinha comida, né? E as pessoas que moram ao redor lá do Quênia, eles não têm comida, então assim... A gente tinha um luxo ali, e aí tu acaba não reclamando porque tá tudo bem. Só que às vezes quem não tá convivendo ali, não tá absorvendo tudo aquilo, que nem a Carla, que tava junto comigo, fazendo as ações sociais, mas não tava vivendo aquela questão de correr, né? Eu comia por necessidade de ter energia para treinar de novo, então eu tinha um porquê. Agora, pra pessoa que tá acompanhando, é algo que se torna maçante, né? Então, além de tudo isso, ainda tem essa questão da comida que pra ela começou a incomodar. Provavelmente eu comia aquilo meio que rejeitando, inconscientemente. Eu comia, mas eu comia pouco, só meio que tipo, vou comer só um pouquinho, comer uma fruta e tal, pra dar uma tapeada. E vou pra cama dormir. Ia pra cama dormir. Então eu acho que essa comida também não começou a não me cair muito bem. Por quê? Depois de uma semana, essa dor não passava, com nenhum remédio ela diminuía. Relaxante, anti-inflamatório. E aconteceu de eu ficar preocupada, né? Porque depois de uma semana o torcicolo já deveria ter sarado. Começamos a achar que poderia ser uma dor de ouvido, né? Muito aguda, por causa do clima, por causa do vento que pegou, da altitude. Então ela também começou a tomar antibiótico. Aí comecei a pensar que essa dor poderia ser outra coisa. Aí comecei a tomar antibiótico achando que pudesse ser uma inflamação no ouvido. Também nada. Não melhorou. Aí quando a gente terminou o camp, a gente voltou para Nairobi, né, de avião ali da onde a gente estava. E de Nairobi a gente foi até Thika, que era o nosso planejamento, ir até Thika, que é uma cidade que fica a 1 hora de Nairobi, onde a gente faria um trabalho voluntário numa escola carente durante uma semana. Um trabalho que a gente escolheu já com bastante antecedência, já tinha combinado tudo, já estava tudo certo. Estava mais certo que tem, na verdade, né? Estava mais certo que nós iríamos ficar lá do que tem. Fazendo parte desse projeto, que é um projeto muito bonito que tem lá, e a gente acha que seria uma experiência bacana pra gente. A gente chegou na casa, sábado à noite, né? Sábado à noite, a gente dormiu, aquela noite eu tive muita dor de novo, tomei 2 remédios e não passava.
A Carla realmente ficou acordada a noite inteira. No outro dia de manhã eu levantei, eu falei pro Pato, não vai dar pra mim, eu preciso resolver isso, essa dor não me deixa em paz, eu não vou conseguir fazer um trabalho voluntário, me doar pras crianças. Mas a gente já não sabia mais também se era realmente torcicolo, se era a dor muscular, se era... Tu já fica pensando em outras coisas, se era ouvido, se tinha alguma coisa dentro da cabeça, e como é que tu faz pra saber isso aí? Tu tem que ir num hospital. Nairobi, apesar de ser a capital, Quênia é um país subdesenvolvido, né, galera? Então, assim, muito simples, né? Então Precário, a gente começou a conversar entre a gente e pra não ficar chato pro Will, como é que a gente ia falar que a gente ia embora? A gente ia acabar de chegar, sabe? O cara o Will é o dono do projeto, ele que controla o projeto, organiza tudo ali. A gente tava na casa dele. Ele precisava de gente pra trabalhar, pra pintar a escola, ele avisou as crianças que nós iríamos lá, tinha que fazer um poço lá de água. Tínhamos que ter feito um monte de coisa. Ele marcou um jantar numa churrascaria com a galera, a churrascaria brasileira, que ia levar as crianças para comer carne, a gente ia junto. Nós iríamos fazer um passeio pelo safari, tipo, tudo isso a gente perdeu. Porque a gente falou pra ele, Will, a gente não queria que isso soasse ruim, né, pra ele. Então a gente falou, Will, a Carla não tá bem. E naquele dia a filha dele também estava doente, ficou doente. E a esposa dele também estava doente. Aí ele falou, minha filha ficou doente, fomos pro hospital. Eu falei, Will, a Carla também não tá bem, a gente precisa resolver, e a gente tá chegando à ideia de ter que voltar pro Brasil. E justamente naquele momento eu já tinha aberto o computador, tinha olhado o preço de passagem, já tinha visto se eu conseguiria antecipar a minha saída do Quênia, porque a gente ainda tinha mais uma semana, né? Isso era domingo de manhã. Comecei e nosso voo era sábado, né? Todas as possibilidades, assim, aí quando ele chegou, ele tinha saído, ele voltou, ele falou assim, eu acho então que antes de vocês irem embora, vocês deveriam passar num hospital aqui no Quênia. Em Nairobi tem bons hospitais, eu vou indicar um bom hospital para vocês passem no médico primeiro para ver qualquer coisa, tirar qualquer dúvida, para depois seguir e tomar qualquer decisão. E acho que foi uma boa... Aí ele queria levar a gente falou, não, tá com tua mulher doente, tua filha tá ruim, fica aqui, a gente pega um táxi. Ele botou a gente no Uber, e a gente foi até Nairobi direto pra clínica. Chegou lá, a gente já foi logo atendido, o médico examinou. E assim, né, peraí, vamos contextualizar rapidinho. Chegamos lá, tinha um cara já passando mal, deitado numa cadeira, hospital, né? E se tremendo todo. Eu falei, ponto, vai ter um cara vai morrer aqui do meu lado. Chegamos no médico, o médico com camisa de futebol, né? Era o melhor hospital da cidade, tá, gente? E assim, fomos extremamente bem atendidos. Ele examinou tudo. Super simples, né? Então assim, a gente começou a pensar onde é que nós estamos, né? Se precisar de algo a mais pra saúde nossa, da Carla. Então, isso começa a pesar na hora de a gente tomar uma decisão de ficar ou ir, porque o nosso principal objetivo é estar sempre bem, né? A saúde em primeiro lugar. Então, se não tivesse como tratar a Carla lá, volta pro Brasil e resolve, né? Em últimos casos. E aí nisso, a gente acabou fazendo esse exame com ele olhou meu ouvido, não tinha nada inflamado, olhou olhos, garganta, examinou linfonodos e ele me falou que eu tava com provavelmente uns espasmos musculares. E me deu um outro remédio para tomar, que ele disse que era um remédio bem forte, tinha que sempre tomar depois de comer. E aí acabei ficando ali mais 3 dias tomando esse remédio, mas a dor não melhorava. O que aconteceu? Na terça-feira, isso era domingo, na terça-feira eu falei pro Pato, vamos consultar o Vini, que é o nosso amigo do Brasil, que é osteopata, fisioterapeuta. A Dani já tinha ajudado a gente, né, também. A Dani já tinha dado algumas manobras pra soltar a gente fez, mas a gente não tava, melhorou, aliviou a dor, mas ainda assim, tava com os remédios que a Carla tava tomando, fazendo bolso de água quente, descansando bastante, com massagem, tava aliviando muito pouco a dor dela. E aí nisso eu já tinha falado pro Pato, eu não vou seguir viagem desse jeito, eu só preciso melhorar pra ver o que eu vou fazer. Não vou pra... A gente tinha a intenção de ir pra Turquia, ficar 2 semanas na Turquia, Capadócia, depois iria pro Sudeste Asiático. Eu falei, eu não vou pra mais longe antes de estar boa. E aí a gente fez essa consulta com o Vini viu que provavelmente era uma dor de fundo emocional, que poderia ter acarretado durante todo esse passo a passo aí que a gente descreveu agora pra vocês, e atacou a parte física da Carla, pegou minha parte física, onde de repente eu tava mais fraca e acabou dando essa dor. Então o Vini passou algumas manobras. Tinha várias coisas que mostravam que eram questões emocionais, né? Aonde trabalhava no estômago. Pra quem nunca consultou um osteopata é muito legal, gente, porque eles vão falando assim, ó, Pato, ele falava pra gente porque a gente fez online, né? Mas eles vão apertando alguns pontos e vão falando, isso aqui é um ponto que liga com o teu estômago, isso aqui é um ponto que liga com
não sei o que. Ele vai... Carla, como é que foi falar na frente das crianças em inglês? Como é que foi o tal lugar na hora de dar os tênis? Como é que tava a alimentação? Como é que tava a alimentação? Tu não tava comendo muito bem? Tá, então, Pato, põe a mão nas costas da Carla em tal ponto, vê se tem um ponto de dor. Tem. Tinha ponto de dor, sabe? Então foi muito doido, assim, porque a gente ia analisando a situação e não tinha nada a ver com o pescoço, com a cabeça. Refletia outras questões, né? Só que a dor estava aqui, né? Então, assim, a gente tinha que tratar as questões aleatórias para atingir o ponto principal, que era realmente ali a cabeça, a nuca da Carla, né? A parte posterior aqui da Carla. E com isso eu fui começando a melhorar, com essas manobras de osteopatia. A gente consultou com o Vini na terça, consultou na quinta de novo. E um dia já começou a dar uma boa melhora, né? E eu já comecei a melhorar, senti que estava realmente fazendo efeito. E aí a gente resolveu fazer o quê? Eu falei, tá, beleza, tô melhorando, agora tá tudo certo, estamos no caminho, né? Não precisamos então voltar pro Brasil. Só precisamos melhorar. Foi quando a gente percebeu que a gente não estava pronto para voltar pro Brasil ainda. Eu falei, cara... A gente não queria ainda, né? Não era o momento de voltar pro Brasil. Tá, vamos chegar, vamos avisar a galera. A gente ainda tem coisa para fazer dessa viagem. Vamos ficar no silêncio e melhorar isso aí fora. Ou vamos pegar o meu carro que ainda não foi vendido e vamos fazer a América do Sul. Ah, o Pato já pirou. Já pirei, né? E aí a gente resolveu fazer o que então? Eu falei pro Pato, olha, a gente não pode ir pra frente nem não quero voltar pra trás. Vamos pra Itália. A Itália é um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em casa, onde a gente tem onde morar, onde a gente tem assistência médica, onde a gente tem... A gente fala a língua do pessoal, uma boa alimentação, se é a fácil. alimentação que tá me dando também alguma coisa, a gente vai se alimentar bem, a gente vai poder cozinhar, não precisa comer fora todo dia, porque quando a gente tá viajando a gente come muita coisa porque se fora. Se a gente fosse viajar pra Turquia ou Tailândia, a gente ia gastar em euro uma quantidade relativamente grande de dinheiro, que não é pouco, pra Carla não saber se ela poderia aproveitar a viagem. Não dá pra ir pra Turquia pra ficar em casa dormindo, ficar entende? Deitado em euro é difícil, né, galera? E aí a gente resolveu então voltar pra Itália. Conversamos com a Pia, ela super ficou feliz, né, que a gente tava voltando. E a gente voltou lá pra nossa casinha. E ali a gente consegue ter uma moradia tranquila, né? Como a Carla falou, a gente consegue se alimentar bem, descansar bem, a gente já conhecia o local. E se a gente precisasse voltar ou consultar um médico ou pegar um osteopata ali, fica mais fácil porque a gente sabe, a gente conhece as pessoas, a gente tem indicações, diferentemente do que na Turquia, na Tailândia, que a gente não conheceria ninguém. Então, e fica muito mais fácil voltar para o Brasil estando na Itália do que estando na Turquia, para Tailândia e esses outros lugares, né? Então essa foi a decisão que a gente achou o meio termo, né? Que foi a nossa volta para a Itália nesse momento. A gente vai ficar pelo menos um mês aqui e vamos ver como é que vai decorrendo. Eu já tô bem melhor, aos poucos a dor ainda tá bem aqui, assim, ela lembra que ela existe ainda, sabe? Mas tá muito mais leve, eu já tô tomando bem menos remédio. Essa semana eu consegui dormir bem, assim, então espero que daqui pra frente só vai progredir, só melhore, né? Só melhore. E vamos ver como é que vai ser os próximos capítulos desse sonho da volta ao mundo. Espero que a gente continue mostrando pra vocês os cantos desse mundo. Fazer a volta ao mundo. A gente faria uma volta na Europa bem grande. Mas a gente gostaria de dar uma volta ao mundo, porque esse era o projeto, né? Mas assim, às vezes o que a gente deseja, o que a gente projeta, nem sempre acontece da forma como a gente queria. Então, a gente também está aberto a isso. Em últimos casos, se a gente não pudesse, a gente entenderia que tá bom, fechou, já fizemos uma boa viagem, vamos voltar e vamos cuidar da saúde primeiro, depois quem sabe outro dia a gente faz o restante. Mas o projeto continua, né? Mas a gente quis vir trazer esse vídeo aqui justamente para tentar explicar mais ou menos o que aconteceu. A gente sumiu, né, das redes sociais, né? A gente sumiu um pouco, eu não conseguia mais postar. Eu falei pro Pato, cara, eu não consigo, não tenho energia pra postar nada. Não tinha nem vontade de fazer nada, né, sobre o que falar, não tinha. E fora assim, que a gente começa a falar que, não tô bem, tô com dor, as pessoas ficam perguntando o tempo inteiro, preocupadas e tal, e não era pra... E dando ideias, e dando possibilidades, e a gente sabia o que tava passando ali, sabe? Então eu preferi ficar quieta, acho que foi a melhor decisão. Aos poucos estamos progredindo, melhorando. Se foi uma dor emocional ou não, eu não sei exatamente. Agora eu já estou bem melhor emocionalmente e bem melhor da dor, então pode ser que seja. E às vezes a dor física ela demora às vezes um pouco mais, né? Depende, às vezes atinge mais uma parte de nervos, né? Às vezes atinge uma parte que dá uma trava muito forte na musculatura, uma tensão muito grande, né? Existe a possibilidade de ser alguma uma reação tardia pós-Covid, por exemplo. A gente pegou Covid 2 vezes, né? Então pode ser algo do tipo também. Que acontece com outras pessoas, que a gente ouviu falar que outras pessoas tiveram algumas reações musculares, né? Então pode ser que seja isso, pode ser alguma inflamação no trigêmeo, também é um nervo que demora para se regenerar.
Tô tomando o complexo B também para ajudar nisso, porque é nessa região a dor também. Então tô tomando o complexo B, mal não vai fazer, se ajudar a regenerar o nervo. E é isso aí, estamos fazendo tudo que é possível pra gente estar 100% logo. O Pato virou um bom no massagista, porque faz cada massagem boa. Mãozinha boa pra massagem. Depois de anos tomando massagem toda semana da galera, né? Vai pegando, pega com um aqui, pega com ali as dicas, a gente vai fazendo nosso esquema, né? Isso aí. E é isso, galera. Então agora a gente segue a viagem. Mandem boas energias pra gente, né? Pra a gente tá trabalhando melhorar. algumas coisas que a gente tinha que trabalhar por trás, por fora, que a gente não tava conseguindo dar conta no Quênia porque tava sendo muito intenso. Então agora é o momento que a gente tá focado em fazer outras coisas e não tanto na viagem. Apesar que vai ter a questão de Amsterdã, vai ter uma questão logo pra frente que nós vamos passear com nossos anfitriões, logo depois vai ter uma corrida de rua, vai ter um monte de coisa pra tem fazer. meu aniversário, então assim, na verdade tá cheio de coisa pra fazer. Foi uma semaninha só descansando e agora tem um monte de coisa. E agora a gente começa a levar a vida mais normal programado. E quem sabe vai engatando as coisas com mais facilidade, sem tanta pressão. E em questão de algumas semanas a gente está 100% aí pra seguir viagem e sabe-se lá pra onde. Acompanha a gente, não deixe de seguir. Isso. Clica aqui no like desse vídeo pra gente conseguir aumentar os nossos views aqui. Estamos chegando a quase 1000 seguidores, isso é importante. Já deixa o seu inscrito, por favor. Fechou, galera? Beleza? Obrigado pra quem assistiu até aqui, deu atenção pra gente. Obrigada pra quem mandou mensagem. A gente não queria matar ninguém do coração, né? Mas a gente aos pouquinhos vai colocando a vida em dia. Fechou? Beijo. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, tchau.